Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias do transporte rodoviário de passageiros. Justiça nega recurso da Santur que cita CAD e novo arrendamento de linhas da Itapemirim para Águia Branca deve prosseguir. Juiz destacou que se a empresa do ABC continuar criando dificuldades para a transição, pode ser punida e deu outra advertência. A Santur alega que deve ser realizado um leilão definitivo, mas ela mesma entrou com recurso e suspendeu a concorrência na justiça. Tudo sobre essa notícia logo após a vinheta. Solta a vinheta! A Suzantur, transportadora turística Suzano Limitada, empresa do ABC Paulista, que desde março de 2023 opera por arrendamento as linhas de ônibus interestaduais rodoviários do falido grupo Itapemirim, teve mais uma derrota na justiça nesta quinta-feira, 24 de julho de 2025, e o Diário do Transporte traz a notícia minutos depois da decisão de forma exclusiva. O juiz Marcel Estabel de Carvalho Ranot, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, negou recurso de embargos de declaração movido pela Santur para impedir a concretização de um novo arrendamento para outra empresa de ônibus, a Aviação Águia Branca de Cariacica, Espírito Santo. Para a Justiça, o prazo de 2 anos do arrendamento à Companhia de Santo André São Paulo venceu faz tempo, em 27 de fevereiro de 2025, pelo qual paga R$ 200 mil por mês ou 1,5% sobre as vendas físicas, guichês e agências de passagens, não incluindo as vendas por meios eletrônicos, site próprio, buscadores de passagens e aplicativo. A Suzantur conseguiu prorrogação por mais de 180 dias ou até a finalização de um leilão definitivo pelas linhas, marcas, guichês e alguns ônibus usados. Mas antes deste prazo final, outras companhias ofereceram propostas de arrendamento em valores superiores, entre as quais a Aviação Águia Branca, que se dispôs a pagar R$ 3,02 milhões por mês. Houve um embate jurídico que foi parar no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que após uma decisão do TJSP, remeteu o caso novamente à Justiça Paulista. Na decisão desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, que é trazida minutos depois com exclusividade pelo Diário do Transporte, o magistrado foi duro com a empresa da região do ABC, inclusive com várias advertências. Argumento por argumento da Santur foi derrubado pelo juiz na decisão. Uma delas é que a Santur tentou reverter uma decisão já proferida com embargos de declaração, não sendo esta a serventia deste tipo de recurso, que é apenas para esclarecer decisões já tomadas, mas nunca para mudá-las. No recurso movido pela Santur, a empresa do ABC argumentou que o repasse da malha do grupo Itapemirim, de ações Itapemirim e Caiçara, seria prejudicial aos passageiros e ao mercado como um todo, uma vez que representaria concentração econômica, já que a Aviação Águia Branca se construiu num poderoso grupo rodoviário e já opera com marca própria diversos trechos da Itapemirim. A Santur pediu que o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fosse incitado a se manifestar pela Justiça, mas o juiz considerou o argumento inadequado, uma vez que também não é esta via judicial para discutir esta questão. A Suzantur ainda questionou que a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, deveria se manifestar sobre a capacidade de Águia Branca, mesmo grande, assumir uma operação tão abrangente como o da Itapemirim, que tem 125 linhas em mais de 70% de todo o território nacional e que demanda ao menos 200 ônibus. O juiz, mais uma vez, destacou que não era aquela via a se debater isso e que essa questão já havia sido equacionada, uma vez que a própria ANTT expediu todas as certificações
e comprovações que mostram a capacidade da Águia Branca e que na própria apresentação de propostas para um novo arrendamento, isso foi analisado, inclusive com a desclassificação de uma delas, da Íntese Empreendimentos, do dono da falida Frota Nobre, Luiz Ferreira Maragon Macedo, justamente pela falta de capacitação técnica e documental. Mas as advertências contra a Santur não pararam por aí. O magistrado disse, na decisão desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, que é trazida minutos depois com exclusividade pelo Diário de Transporte, que se a Suzantur tentar atrasar a transição do arrendamento para a Águia Branca, pode ser punida. A empresa ABC se recusou a comparecer a uma reunião de transição convocada pela administradora judicial da falência, a Ashton Partners, sob a alegação de que este recurso deveria ser analisado antes, algo que foi desmentido pelo juiz. A notificação formal a embargante para alinhar as tratativas da transição demonstra que o processo está em curso e que só não prosseguiu em razão da recalcitrância da própria embargante em comparecer à reunião. Portanto, deve a embargante cooperar para o devido cumprimento da ordem judicial da superior instância, a ser conduzido pela administradora judicial, sob pena de responsabilização. Não bastasse isso, a Santur alegou no recurso que um novo arrendamento não seria vantajoso para ninguém, nem mesmo para os credores, apesar dos valores maiores oferecidos pela Águia Branca, porque na verdade deve ser realizado um leilão definitivo. O juiz, entretanto, derrubou o argumento, lembrando que a própria Suzantur entrou com um dos recursos que suspendeu o leilão na justiça. Por fim, a necessidade de realização imediata do leilão do objeto do arrendamento também já foi analisada por este juízo. Na decisão de folhas 1735 a 1740, processo número 005-5458-6, polo 24.8.26.0100, consignou-se que a venda da unidade produtiva isolada ao PI é o objetivo princípio do processo falimentar para a satisfação dos credores e que o arrendamento é medida excepcional e provisória para a preservação dos bens da nossa falida até a conclusão do leilão da UPI. Ressalte-se que a própria embargante recorreu da decisão que determinou o leilão definitivo, o que resultou na suspensão do certame, autos 2076 366-5, ponto 5.8.26.0000. Portanto, não pode agora, em conduta contraditória, alegar omissão quanto à necessidade de imediata realização do leilão. Outra bronca foi se a Suzantur ou qualquer outra parte no processo voltar a usar embargo de declaração para atrasar a transição, vai ser punida. Desse modo, a questão deve continuar a ser tratada no instante próprio e não impede um novo arrendamento hora determinado. Em suma, não há vícios na decisão embargada, mas mera insatisfação da embargante com o teor da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos nos termos da fundamentação supra. Ficam as partes advertidas de que a oposição de novos embargos com caráter protelatório será objeto de multa nos termos do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Intima-se as partes e o administrador judicial com urgência por meio de seus advogados para que dê prosseguimento ao processo de transição da operação no prazo estabelecido. Cabe recurso por parte da Santur em instâncias superiores, mas o juiz advertiu que o fato de recorrer não deve interromper o processo de transição para a Águia Branca. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente. E eu vou estar sacando aqui com vocês essa notícia. E, mais uma vez, notícia vindo da justiça e, mais uma vez, também negando recurso da Santur, que cita CAD e novo arrendamento de linhas da Itapeim para a Águia Branca deve prosseguir. Infelizmente, a justiça acabou negando mais o recurso e está por cima dando uma bronca na Suzantur, que se ela, em caso utilizasse esse argumento, né, para o recurso ou algo parecido, ela ia ser
punida sob objeto de multa, no caso, nos termos do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Isso, claro, deixa a Águia Branca cada vez mais próxima de operar as linhas das antigas viações Itapemirim-Caiçara. Ainda tem chance de reviravolta por parte da Sontur, mas é bem pequena, pois o que a gente vê é a cada dia mais a Águia Branca próxima de operar as linhas das antigas viações Itapemirim-Caiçara. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, pois eu creio sim na reviravolta por parte da Sontur, mas vejo a Águia Branca cada vez mais próxima de operar as linhas das viações Itapemirim-Caiçara. E é isso, galera. Que Deus te dê paz e no seu dia. E até o próximo vídeo.